Som e imagem no ar, nosso link Luiz Cláudio Alba e Leonan Fernandes. Retomando então esse projeto no centro da história. Quem caminha aqui pelo centro da cidade, Lincoln, passa diariamente por pontos que chamam a atenção e as pessoas não têm nem ideia do que aconteceu, o que realmente é, casarões antigos, monumentos como esse, a esplanada que tem o Teatro Pedro II, várias situações em que as pessoas passam, mas não têm nem ideia do que se trata. Por isso, o projeto no centro da história está sendo retomado no dia de hoje com o professor Antônio Lages, que está aqui com um grupo de alunos da escola de Janira Velho, que fica aqui na Vila Amélia, em Ribeirão Preto, e já iniciando essa visita aqui na área central. E é mais ou menos isso, né, professor? A gente caminha aqui pelo centro e não tem ideia da história que o centro de Ribeirão Preto pode contar pra gente, né, professor? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Eu acho que a gente vem muito ao centro para fazer compras, né? Desembarca dos ônibus, embarca, vem passear, vem conhecer alguma coisa, vem participar de algum evento, mas às vezes passa ao largo aqueles detalhes, né, que a gente tem que dar aquela paradinha para reconhecer, né, que tem a ver com a nossa história, com a nossa memória e com o patrimônio cultural da cidade. Sem dúvida. Começa aqui pelo Quarteirão Paulista, foi exatamente por onde a gente começou a conversa com eles hoje, né? E você tem casarões que resistem ainda, como o Palacete Camilo de Matos, a gente vai visitar daqui a pouco, né? A Biblioteca Sem a Junqueira, restaurada recentemente, né? Então tem muita história para contar e para conhecer aqui no centro da cidade. Não, a história para contar ela é grande, mas o fato de poder estar perto, de entrar, de tocar, de ver, faz uma diferença muito grande, né, professor? É bem diferente do que se passasse apenas dentro de uma sala de aula, né? Entre quatro paredes. A gente foi antes na escola, preparamos os alunos, falamos do que a gente ia conhecer e visitar e percorrer aqui no centro, né? Mas é diferente quando vem e você tem na sua frente, por exemplo, uma lindeza dessa que é o Quarteirão Paulista. E, por exemplo, aqui, esse monumento que muita gente passa por aqui, milhares de pessoas diariamente e não tem ideia do que se trata ou alguns sabem parcialmente, né, professor? Exatamente, aqui o Monumento ao Soldado Constitucionalista tem muito a ver com a história, né? Com a história do Brasil, Revolução de 32, com a história de São Paulo, né? Tanto que 9 de julho é feriado em comemoração a esse episódio, né? Então veja que tem muita memória e muita história o nosso centro da cidade. E aliás foi onde a cidade começou, onde a cidade começou a se formar, né? E é interessante perceber que esses lugares, esses espaços que têm uma memória, que têm um significado importante na história da cidade, hoje estão sendo ocupados devidamente, como por exemplo a biblioteca, um centro cultural, né? Então é isso que tem que ser feito, né? Esses espaços não é só para serem admirados, mas para serem utilizados em função da nossa cidadania, em função de um reconhecimento da nossa pertença enquanto comunidade, enquanto membros de uma cidade como Ribeirão Preto. E conhecendo a história a gente cuida melhor, né? Conhecendo a história, a gente cuida melhor da cidade, a gente se torna mais cidadão, a gente estabelece uma relação mais afetiva, mais solidária com as outras pessoas que são dessa mesma comunidade. Deixa eu saber aqui também, professor Lages, do professor Diego. O professor Diego, que é do de Janira Velho, e fala da importância de sair da sala de aula e conhecer pontos importantes da cidade, como está sendo feito aqui, né? Isso, através do itinerário, né, que eu trabalhei com eles a preservação e a conservação do patrimônio material e imaterial. E por acaso descobri o passeio que o professor Lages faz. E é muito importante que os alunos eles tenham consciência, tanto a consciência histórica quanto social desses monumentos, né, dentro da nossa cultura ribeirão-pretana. Dá para aprender de uma forma mais simples e vendo o que realmente está acontecendo, né? Exatamente, é o que a gente chama de metodologia ativa, né? Através dessa metodologia ativa, a gente sai um pouco daquela, vou usar essa palavra, mesmice da sala de aula, né? Então muitas vezes o aluno ele consegue absorver mais estando na prática, né? Isso aqui é uma aula prática de história, né? Tá gostando desse tipo de aula? Sai de dentro da sala e vem pra rua, é mais legal? Sim, é bem mais legal. Tipo, você vê a foto e saber que ali na fonte era a igreja, que hoje em dia não tem mais, saber que aqui era a casa de um coronel antes de ser construído o prédio, que esse foi o primeiro prédio de vários andares e tal. É tudo muito interessante, porque a gente passa aqui e passa despercebido muitas vezes. Então tá valendo a pena o passeio. Nossa, muito. Qual que é o seu nome? Laura Nogueira. E é inclusive diferente para vocês, professores, sim, também, né? Sim, é um prazer ter uma aula com Lages, né?
porque a gente está aprendendo também, relembrando os livros dele, né, sobre Ribeirão Preto. Qual que é o seu nome, professor? Loiane. Quem está acompanhando a gente de outras escolas e quiser participar do projeto, como é que faz? Veja, o projeto ele transcorreu no primeiro semestre através de um edital da Secretaria de Cultura e Turismo, que foi o edital Encantos. Então houve, por exemplo, o aporte de uma verba para pagar os ônibus, né, das escolas, né, para as escolas chegarem até o centro com seus alunos. Então a gente está retomando agora na medida em que a própria escola consiga o ônibus, né? Então do Janeiro Velho conseguiu o ônibus, então tem condição de vir. A gente está à espera de outros editais que vão sair aí, né? Se esse projeto for aprovado, a gente vai ter esse aporte aí também do valor necessário para pagar os ônibus. A questão é o ônibus, né? No mais é entrar em contato com a gente, se esses projetos forem aprovados, acompanhar, porque aí vai ter uma organização mais definitiva em função do projeto, para que os alunos possam vir aqui até o centro da cidade. Sim. Manda um abraço pro professor Lages aí, mas os mais antigos contam, porque o professor sabe tudo aí, né? O professor sabe tudo aí. O que tem debaixo que tem debaixo dos pés de vocês aí? O que era antes da Praça 15 aí? Eu tô perguntando, professor, exatamente o local onde nós estamos pisando aqui. O que era aqui antes de ser a Praça 15? Era um cemitério mesmo, professor? Exatamente. Eu ia deixar para falar isso com os alunos mais na frente, né? Mas já que o Lincoln está adiantando, era um costume, inclusive, português, que se transferiu para o Brasil numa época em que Estado e igreja era tudo quase a mesma coisa, eram unidos, né? E quem administrava os cemitérios naquela época era a igreja, né? Depois da República é que esse serviço público passou para a esfera do Estado, no caso as prefeituras. Então aqui aconteceu exatamente isso. Quando tínhamos a igreja aqui na Praça 15, os seus fundos era exatamente um cemitério onde as pessoas eram enterradas. Então aqui já foi cemitério, de fato. E isso foi durante quanto tempo? Em que época? Isso professor? aí durou mais ou menos uns 30 anos. Logo esse espaço aqui ficou cheio de túmulos, não havia condições mais de enterrar mais ninguém. Foi feito um segundo cemitério nas proximidades da catedral, imagine só, né? Que logo também estava abarrotada de túmulos. Aí lá na Praça Aureliano de Gusmão, né? 7 de setembro? 7 de setembro, é o nome atual. Próximo ali da Avenida Independência foi o terceiro cemitério. Só depois, então, é que veio o Cemitério da Saudade, no finalzinho do século XIX, 1896, inauguração do Cemitério da Saudade. Então nós estamos rodeados por cemitérios aqui nessa região central? Pois é, numa época em que não havia ainda aquela política higienista muito forte, né, de afastar matadouros, afastar cemitérios para a periferia das cidades, né? E veja que o Cemitério da Saudade nem está na periferia hoje, aí foi engolido pela própria cidade. Mas a época... Sim, estava afastado. Sim, era longe, né, a Saudade, agora não, né? Corre-se o risco de, nessas obras que estão acontecendo nessa região central aqui, professor, a gente descobrir sítios arqueológicos, cemitérios, algo nesse sentido? Corremos muito risco, por isso que eu acho que a empresa encarregada de fazer essas obras deveria ter, inclusive, especialistas nesse sentido, né? Para que, se houvesse algum indício, logo se detectasse, fizesse todo o trabalho necessário para que esses artefatos não fossem perdidos. Por exemplo, a Avenida 9 de Julho, que está sendo toda ela, né, reformulada, restaurada e tudo mais. Ali é o que a gente chama hoje dentro da arquitetura de arqueologia da arquitetura, né? É um novo ramo aí de estudo muito interessante, de pesquisa muito interessante, que deveria, né, chamar a atenção para quando se constrói essas obras dentro do sítio urbano da cidade. Legal, professor, mais uma vez muito obrigado pela atenção e parabéns pela iniciativa. Obrigado, eu que agradeço, né? E legal a Tati estar cobrindo aí um projeto tão interessante como esse. A Tati é a TV da cidade. Sem dúvida.